Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Prontos para mais uma aulinha de química, né? E hoje nós vamos continuar, pessoal, a falar a respeito da estrutura do átomo, né? Na aula anterior, nós vimos aqui a questão do avanço dos modelos atômicos, né? Vimos que os principais modelos atômicos que norteiam, né, o nosso ensino são o modelo atômico de Dalton, né? O modelo atômico de Thomson, o modelo atômico de Rutherford e o modelo atômico de Bohr, que é um aprimoramento desse modelo atômico de Rutherford, certo? E uma das coisas que nós aprendemos no finalzinho da aula anterior foi que, pessoal, o átomo hoje ele é dividido em duas regiões, né? Tem uma região central chamada de núcleo, não é isso? E ao redor desse núcleo nós temos uma região grande chamada de eletrosfera, né? O núcleo do átomo ele é composto por duas partículas subatômicas que são os prótons e os nêutrons, né? Os prótons que apresentam cargas positivas e os nêutrons que não terá carga, né? E na eletrosfera de um átomo nós vamos ter os elétrons que apresentam carga o quê? Carga negativa. Então, pessoal, para a nossa aulinha de hoje aqui, nós vimos também aqui, eu vou dar uma revisãozinha básica e vamos falar hoje a respeito dos íons, que são partículas ou positiva ou negativa, e também a respeito aí da configuração eletrônica. Então, para começar, vou falar um pouco aqui, já que os íons ele vai mexer com essa quantidade de elétrons, nós vamos fazer um exemplozinho aqui, só relembrar o assunto da nossa aulinha anterior, que vocês já viram aí, assistiram a aula, responderam a atividade proposta, não é isso? E aqui nós temos a chamada caracterização dos átomos, que foi assunto, lembrando, da última aula. Quem não viu ainda, veja lá a aula que tem um tema, né? A evolução dos modelos atômicos. Então aqui é o seguinte, ó. Primeira coisa, nós vimos que, pessoal, todo átomo ele é caracterizado pelo número que nós já chamamos de número atômico. E esse número atômico nós representamos ele com a letra Z. Esse Z representa o número atômico. E esse Z, que no caso é o número atômico, pessoal, está estreitamente relacionado com o número de prótons presentes no núcleo do átomo. Ou seja, pessoal, se o átomo apresentar 4 prótons no seu núcleo, automaticamente o número atômico dele será 4. Ou seja, a quantidade de prótons ele vai caracterizar, né, um átomo existente aí no composto, certo? E nesse caso aqui, o Z vai ser igual ao número de prótons. E como Thomson falou lá nos seus estudos, que o átomo ele é eletricamente neutro. Então, se ele é eletricamente neutro, a quantidade de prótons, ou seja, a quantidade de partículas positivas, tem que ser igual à quantidade de partículas negativas, que no caso aí são os elétrons. Então, de uma forma geral, nós reduzimos na última aula que Z, que representa o número atômico, vai ser igual a P, que é igual ao número de prótons, que automaticamente também será igual a E, que é o número de elétrons. Então, isso aqui nós vamos ter uma igualdade entre esses dois cidadãos aqui, certo? E outra coisa também que vai caracterizar para a gente o átomo, pessoal, é o número de massa. Então, esse número de massa, nós a chamamos de A, né? A representação dele vai ser o A, e representa a soma dos números de prótons e nêutrons existentes no núcleo do átomo. Isso aqui nós aprendemos na aula anterior. Ou seja, se você pegar a massa do elemento, para você encontrar ela, você vai somar prótons mais nêutrons. E no final das contas, quando você tiver a massa, que é o A, e o número atômico, que é o Z, você poderá fazer a representação do átomo, que nesse caso vai estar indicado aqui dessa maneira, pessoal. Aonde esse X será o símbolo do elemento, que nós vamos encontrar esse símbolozinho na tabela periódica.
Na parte de cima, sempre na parte de cima, vocês vão ter a massa do elemento, ok? E aqui, meu povo, na parte de baixo, vocês terão o número atômico do elemento. Então essa aqui vai ser a nossa representação aqui do nosso átomo. Feito isso, vamos lembrar também isso aqui para a gente poder falar dos íons. Então, por exemplo, uma questãozinha simbólica, básica. Determine o número de prótons, elétrons e nêutrons dos átomos a seguir. Então aqui o átomo em questão, que está aqui representado, nós temos aqui, galera, o Al, que no caso é o alumínio. Então veja que na parte de cima, ou seja, a massa desse elemento vai ser 27 e o número atômico é 13. Então a pergunta a vocês, prótons, elétrons e nêutrons. Então, pessoal, o que é que vai acontecer? Falei aqui a vocês que o Z, que é o número atômico, que está na parte de baixo, o Z, é igual a P, que é igual a E. Então aqui nós temos um átomo neutro, eletricamente neutro. Então se o Z que está embaixo é igual a 13, então implica dizer que os prótons também será igual a 13 e os elétrons também será igual a 13. Já diz para mim aqui essa igualdade que eu estou vendo aqui na parte de cima. Z e P e E aqui são iguais. E nós falamos também que a massa do elemento, que é o A, é igual a P mais N. Então, meu povo, se você já tiver o A, que aqui no caso vai ser 27, e já tiver o P, que aqui no caso é 13, então para você encontrar o A, o N, aliás, que é o nêutron, o que foi que eu fiz aqui? Ó? O que foi que eu fiz aqui? O N ficou igual a quem? A quantidade de A, que é 27, menos a quantidade de P, que foi igual a 13. Então, por isso que o número de nêutrons nessa questão é igual a 14. Certo? Então, esse átomo vai apresentar 13 prótons no núcleo, 14 nêutrons no núcleo, certo? E 13 elétrons na eletrosfera. Ok? Outro exemplozinho para fixar. Vamos lá. Aqui nós temos agora o ferro. E esse ferrozinho aqui, olha, a massa dele é igual a 57 e o número atômico é igual a 26. Então, nesse caso, qual vai ser o número de prótons? Bom, se Z é igual a P, então o Z vai ser 26. O E vai ser também igual a 26, já que Z, P e E são iguais. E o nitrogênio, ou melhor que nitrogênio, o N, o nêutron, nós vamos fazer como? Pega lá a massa do elemento, que é 57, diminui pelo número atômico, que é 26. Então aqui, pessoal, 57 menos 26, vamos ter igual a quanto? A 31, que é o número de nêutrons aí presente na questão. Então, pessoal, isso daqui são para os átomos nêutrons. Só que dificilmente, no nosso dia a dia, nós geralmente estamos mais em contato com os íons. Quando você se alimenta de qualquer alimento, por exemplo, tem sal de cozinha, né, e vários outros aí, você não está ingerindo átomos normais, você está ingerindo íons. E esses íons, o que são eles? Aqui está a definiçãozinha. Os íons são o quê? São espécies formadas pela perda ou ganho de elétrons, tá? Os íons, ou seja, a quantidade de elétrons agora não será igual à quantidade de prótons. Aí nós vamos ter uma diferença aí de um para outro, tá certo? Os íons são classificados em... Então aqui, ó, pessoal, os íons vão ser classificados em duas maneiras. Primeiro, nós vamos ter os cátions. Quem são os cátions? Aqui definiçãozinha bem fácil. São íons positivos gerados pela perda de elétrons. Ou seja, galera, íons positivos. Perda. São nomes que não combinam muito, né? Você vai perder e vai ficar positivo. Mas é porque, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte. Como o Thomson falou
que o átomo ele é eletricamente neutro, né? Então a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Então se você perder, né? Se você perder elétrons, a quantidade positiva, né, no caso os prótons, vai ficar maior do que a quantidade negativa, que são os elétrons. Essa é a realidade. Para entender melhor, vamos ver aqui este exemplozinho. Ó, aqui nós temos o elemento cálcio. Cálcio, que a massa dele será 40 e o número atômico será 20. Quando você procurar prótons, elétrons e nêutrons do cálcio, vamos ter o que, galera? Ó, por isso que eu dei a revisãozinha básica. Os prótons vai ser 20, que é o de baixo. Os elétrons aqui também será 20, porque aqui é o átomo neutro, né? Então aqui prótons e elétrons estão iguais. E os nêutrons eu vou pegar a massa que está aqui em cima, que é 40, e vou diminuir por 20, que é o número atômico. Então 40 menos 20 vai dar 20. Então isso aqui é para o cálcio. Então, supondo vocês que esse cálcio aqui, ele perde 2 elétrons. Então como é que você vai perder? Isso aqui nós vamos ver melhor, pessoal, lá no assunto de tabelas periódicas. Lá em tabelas periódicas vamos entender melhor quais são os átomos que têm uma tendência maior em perder e quais são os átomos que têm uma tendência maior em ganhar. Então, supondo que ele perde aqui 2 elétrons, o que é que vai acontecer agora? Primeira coisa que vai modificar. Veja que no átomo neutro, aqui em cima, você não tem nem sinal de mais, nem sinal de menos. Tá? Mas no momento que agora um átomo perde elétron, aqui na parte de cima do lado direito, né? Veja que aí apareceu agora o sinalzinho de 2+. Então o que é que esse 2+ está dizendo aí pra gente, meu primeiro ano, né? Esse 2+ está dizendo que esse átomo aqui, ele vai perder 2 elétrons. Então ele não é mais um átomo normal. Ele agora é um íon, né? Precisamente chamado de cátions. Ok? Então o que é que muda? Ó, prótons vai continuar sendo 20. Os prótons não mudam. Agora, os elétrons antes tinha 20. Como agora nós temos esse sinal de 2+, então quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Agora ele ficou com 18. Então aqui é justamente o que vai modificar nesse elemento. Os nêutrons continuam do mesmo jeito. 40 menos 20 vai dar 20. Estão vendo daí? Então nesse caso a única coisa que será alterada do elemento do átomo neutro para o cátion, no caso positivo, é a quantidade de elétrons. Aqui 2+. Então quer dizer que esse cidadãozinho aqui ele acaba de perder 2 elétrons. Ok, pessoal? Beleza? Então isso daqui são os cátions. Cátions são positivos gerados pela perda de elétron. Se aqui fosse somente um sinalzinho de mais, então queria dizer que esse cara perdeu apenas 1 elétron, ficaria 19. Se tivesse 3+, tinha perdido 3 elétrons, ficaria 17. E assim sucessivamente. Ok? Então cátions, íons positivos gerados pela perda de elétrons. Depois do cátion, pessoal, nós vamos ter agora os ânions. O que são, galera, o que são os ânions? Definição: íons negativos formados pelo ganho de elétrons. Ganho de elétrons agora. Um exemplozinho, vamos lá mais uma vez. Ó. Esse daqui é o átomo de flúor. Veja, átomo porque não tem nem sinal de mais, nem sinal de menos. Quando nós formos procurar prótons, elétrons e nêutrons desse átomo flúor, o que é que vai acontecer, pessoal? Olha, o número atômico vai ser 9, então automaticamente a quantidade de prótons aqui é igual a 9, né? Prótons e elétrons aí são iguais porque o átomo ainda é um átomo neutro, então nesse caso ele vai apresentar para a gente 9 elétrons, certo? Nêutrons eu vou pegar 19, que é a massa do elemento,
e vou diminuir de 9. Então, 19 menos 9 vai dar 10. Então, esse átomo de flúor aqui, ele vai ter para vocês, ó, 9 prótons, 9 elétrons e 10 nêutrons, certo? Essa vai ser as partículas subatômicas. Então, de repente, esse átomo de flúor, ele ganha, né? Ganha apenas um elétron. Então, se ele ganhar um elétron, ele vai ser chamado agora de ânion, né? É um íon negativo, certo? E a quantidade de elétrons que ele vai ganhar, automaticamente, pessoal, vai aparecer aqui, ó, do lado direito, na parte de cima do símbolo. Não é isso? Aqui, Gustavo, não apareceu número, mas é porque apenas o sinal já resolve aí, certo? Então esse sinalzinho aqui de menos, ó, já está dizendo que esse elemento agora ele acaba de ganhar um elétron. Então a quantidade de prótons aqui será 9, né? A quantidade de elétrons agora passará a ser 10, porque ele tinha 9 elétrons, ganhou 1, ficou com 10, né? E a quantidade de nêutrons, eu peguei a de cima, 19, menos 9, que vai ser igual a 10. Ou seja, os nêutrons não serão alterados. Nem os nêutrons, nem os prótons. Então, pessoal, se a gente perguntar a vocês uma questão, qual a principal diferença de um cátion, né, de um íon, aliás, de um íon, qual a principal diferença do átomo para o íon? A diferença está somente aqui, ó, na quantidade de elétrons. Sempre serão diferentes. Certíssimo? Então isso daqui é o íon. Então para a gente fixar realmente essa partezinha, vamos resolver aí juntos esse exemplo. Ó. Lembra, pessoal, que mesmo sendo questão de íons, nós vamos continuar usando aqui as definições básicas, né? São de extrema importância para a gente poder fazer as questões aí, certo? Então aqui a gente tem o seguinte, ó. Determine o número de prótons, elétrons e nêutrons dos íons a seguir. Aqui o elemento questão agora vai ser o Al1327 3+. Primeira pergunta: quantos prótons eu terei aqui? Ó, pessoal, os prótons é igual a 13. Por quê? Tá aqui embaixo. Número atômico, não muda. Os elétrons agora, no exemplo anterior, como estava apenas Al sem sinalzinho de mais nem menos, os elétrons também era igual a 13. Porém aqui, agora apareceu esse sinalzinho, ó, 3+. Esse 3+ quer dizer o que para mim? Quer dizer que a quantidade de elétrons agora vai diminuir. Ao invés de aqui ser 13, agora vai ser apenas o que? 10. Então, por quê? Porque lembra, sinal positivo quer dizer que esse elemento aí ele perdeu elétrons. Então ele perdeu 3 elétrons, certo? Sinal de mais, diminui aí. É isso mesmo. E os nêutrons? Vou pegar aqui a massa, que é 27. Vou diminuir pelo número atômico, que é 13. Então 27 menos 13 vai dar 24, que é para a gente aqui o número de nêutrons. Então no Al3+, o cátion Al3+, ele vai ter 13 prótons, 10 elétrons e 14 nêutrons, ok? Lembre-se, pessoal, sinal de mais, a quantidade de elétrons diminui, ok? O bromo Br, certo? Bromo Br, né? O número atômico 35, a massa 80, e aqui na parte de cima nós temos o sinalzinho de menos. Então o que vai me acontecer aqui, meu povo? A quantidade de prótons, você olha para baixo, tá aqui, ó. A quantidade de prótons, olha para baixo, 35, certo? A quantidade de elétrons, esse sinalzinho de menos que apareceu aqui na parte de cima, é para dizer que esse cara aí, ele ganhou um elétron. Ganhou um elétron, então de 35, ele vai pular agora para quanto? Para 36, certo? Então aqui vamos ter
36 elétrons, porque esse sinalzinho de menos, tá, implica dizer que esse camarada aí ganhou um elétron, tá certo? E o nêutron, nós já sabemos que eu vou pegar aqui a massa, que é 80, diminuir de 35, encontrei 45 aqui, equivalem ao número de nêutrons. Então esse átomo aqui, esse íon, né, ele terá 35 prótons, 36 elétrons e 45 nêutrons, ok? Muito bem, facinho, facinho, beleza? Então vamos para a parte aqui da configuração eletrônica, né, que fecha aí essa aula de hoje. Olha, primeira coisa, pessoal, depois que nós temos isso daqui, né, a gente volta lá agora para o modelo atômico de Niels Bohr e nós vamos entender a questão da eletrosfera do átomo, né? O átomo no estado fundamental, eles são confirmados, né, ao redor, ou seja, nós temos o núcleo, e ao redor do núcleo, que é onde tem a eletrosfera, né, e sabe-se que essa eletrosfera, de acordo com Niels Bohr, ela é dividida por camadas. E nesse caso, para a quantidade de átomos conhecida até o dia de hoje, né, até o dia de hoje, o que é que nós vamos ter? Nós temos exatamente 7 camadas, certo? 7 camadas ao redor do átomo central. As 7 camadas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, as 7 camadas que a gente tem aqui, elas podem ser indicadas, podem ser representadas por letras que variam de K a Q. A primeira camada, K, aí vai em ordem alfabética. L, M, N, O, P, Q, né? Ou então, pode-se fazer também através de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que nós sabemos é isso. Ao redor do núcleo, nós temos a eletrosfera. E essa eletrosfera aqui, ela foi dividida em camadas, né? Que de acordo até com Bohr, ele dizia, ó, se o elétron tiver na camada M e outro elétron tiver na camada N, o que está na camada N tem energia maior do que aquele que está na camada M. Isso aí quem disse pra gente foi Niels Bohr. E outro, o elétron pode estar na camada N, receber uma certa quantidade de energia, pular para a camada da frente, né? Quando ele der esse pulo, ele vai automaticamente gastar aquela quantidade de energia que recebeu, aí ele vai voltar para a sua camada de origem. Certo, pessoal? Mas o que nós temos para a aula de hoje é isso. Ao redor do núcleo do átomo, tu vai ter 7 camadas que são representadas de K, que é a primeira camada, até o Q, que é a 7ª camada. No caso aqui, a última. Aí, pessoal, com essa questãozinha aqui, nós vamos ter o seguinte. Cada camada dessa, K, L, M, N, O, P, Q, são formadas por entidades ainda menores, né? Lembrando que a gente pode chamar camadas ou níveis. É a mesma coisa. Camadas ou níveis de energia. Tá certo? Cada camada ou nível de energia vai ser formada por entidades menores que são chamadas de subníveis. Está aqui a palavra, ó. Subníveis. Ou seja, os níveis vai formar a eletrosfera do átomo. Só que para termos aqui esses níveis, nós vamos ter entidadezinhas ainda menores, chamadas de subníveis. E esses subníveis, por sua vez, pessoal, eles são também representados por letras, de forma infinita, né? Porém, lá no nosso átomo, né, os átomos no dia de hoje, a gente só usamos apenas 4 subníveis. São os subníveis S, P, D e F, tá? Esse E aqui é o IF, né? Não é o subnível, não existe o subnível E não, tá bom? É S, P, D, F, certo? Os 4 subníveis aqui. Aí, meu povo, raciocínio comigo aqui ainda. Esses subníveis,
eles vão ser formados ainda por espaços menores ainda, conhecido como orbitais. Então é uma sequência. Os orbitais constituem os subníveis e os subníveis constituem os níveis, certo? Então, para a gente entender melhor esses orbitais, eu coloquei aqui algumas caixinhas, né? Algumas caixinhas, que é justamente o canto onde nós vamos colocar aqui os elétrons, certo? O que vai acontecer, pessoal? No subnível S, é o menor que tem. Ele é formado apenas por um orbital. Dentro de cada orbital desse, ou seja, dentro de cada caixinha dessa, nós vamos colocar no máximo, estourando 2 elétrons, certo? Então, nesse caso, geralmente esses elétrons a gente coloca assim, ó, coloca setinha. São chamados também de spins, né? Por exemplo, aqui, ó, então eu colocaria 2 elétrons, o primeiro para cima, o segundo para baixo. Tá? Por que 2 elétrons? Porque o S, ele cabe apenas o quê? Cada orbital cabe do quê? Cabe 2 elétrons. Então, o S é formado apenas por um orbital, certo? No subnível P, esse daqui, ó, ele é formado por 3 orbitais. Então, se ele é formado por 3 orbitais, automaticamente dentro dele nós vamos colocar quantos elétrons? Isso, ó, vamos colocar no máximo, estourando 6 elétrons. Tá certo? O cada tracinho desse aqui é formado, são elétrons. Só que aqui é aquela questão, né? Você vai colocar todos para cima, depois volta emparelhando. Então, toda vez que nas questões você encontrar o subnível P, vai saber que ali eu posso colocar no máximo 6 elétrons. Aí aqui, ó, o D. Subnível D tem quantos orbitais? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se o subnível D apresenta 5 orbitais, então implica dizer que ali nós vamos colocar no máximo o quê? 10 elétrons. Se aparecer o D na distribuição da configuração eletrônica, vamos ter 10 elétrons, tá bom? E por último, o subnível F, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7, né? 7 orbitais. Então, nesse caso, ele vai poder ter no máximo 14 elétrons, certo? Então, pessoal, lembre-se que aqui são valores no máximo. Ou seja, tem canto que nós não vamos precisar colocar todo mundo máximo, não. Os últimos da distribuição eletrônica, você pode colocar o tanto que falta. Mas respeitando aquela coisa, por exemplo, se o subnível P, ele cabe no máximo 6, então eu posso colocar de 1 a 6. No P, nunca você terá P7. Aí o P7 não existe, ok? Fica errado. Tá certo, pessoal? Então, olhando para isso daqui, o S cabe 2, o P cabe 6, o D 10 e o F 14. Nós vamos ter aqui agora um chamado diagrama de Pauling. Então, Pauling foi o cara aí responsável por fazer aí essa distribuição eletrônica de forma mais organizada do que Bohr. Ele colocou aí todo mundo os pontozinhos no I. Foi o que Pauling fez. Vamos entender aqui o seguinte, ó. Observe, pessoal, que aqui nós temos as camadas. Opa! Aqui. Nós temos as camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Certo? Que também pode ser chamado de níveis. Ó. Primeiro, o K é 1, o L é 2, o M é 3, o N é 4, né? O O é 5, o P é 6 e o Q é 7. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês, você deve ter visto também lá no nono ano, que isso daqui você também viu no nono ano, né? Que aqui é o seguinte, ó, nós temos uma capacidade máxima por camadas, ou seja, na camada K, no máximo vocês têm 2 elétrons, na camada L, 8, M, 18, N, 32, ou seja, quem está aí no primeiro ano já deve estar
Por isso que lá no nono ano a gente aprende, né? O K vai ser 2, o L 8. Por que isso? É porque, pessoal, quem vai justificar isso pra gente é justamente aqui o diagramazinho de Pauling, que também pode ser chamado de diagramas das diagonais. Olha só como é feito isso. A primeira camada, que é a camada K, ela é a menor que tem. Ela é formada apenas por um subnível, que é o subnível S. Eu coloquei aqui esse Szinho, e esse número 1 que está aqui na frente dele é para dizer que esse S pertence à primeira camada, que é a camada K, certo? Na segunda camada, aqui eu coloquei ó, S e P. S e P. 2 aqui e 2 aqui representam a segunda camada, que é a camada o quê? Camada L. A terceira camada, que é a camada M, ela é formada por 3 subníveis. S, P e D. Aí vem ó, o 3 aqui na frente, quer dizer o quê? Que esses 3 subníveis aí estão associados à terceira camada, certo? Quarta camada, que é a camada N. A quarta camada, que é a camada N, ela é formada também por 4 subníveis. Então aqui eu coloquei S, P, D e F. Aí ó, 4, 4, 4 e 4. Quer dizer que esses aqui estão relacionados à quarta camada. Veja, galera, que a sequência de subníveis vai em ordem crescente. 1, 2, 3 e 4. Quando chega na quinta camada, aí repete só, quinta camada, que é a camada O, ela vai ser formada por 4 subníveis também, que são S, P, D e F. Aí, ó, aqui ficou errado, né? Ficou um 4, né? Isso é um 5. Então, isso aqui, ó, 5, 5, 5 e 5, representa aqui a quinta camada, que é a camada O. Aí a camada O, que é a quinta, tem 4 subníveis. A sexta já cai para 3. Na sexta camada eu tenho S, P e D. Eu tenho ó, 10, né, o D, o P e o S. Ó, 6, 6 e 6. Representa camada P, que é a sexta camada. E por último, né, nós temos a sétima camada, que é a camada Q, que também ela é formada apenas por 2 subníveis, que são o subnível S e o subnível P. Tá? Então, 7 aqui e 7 aqui representa a camada Q. Aí, pessoal, isso aqui são as estruturas. Aí, para entender por que cada camada tem uma capacidade máxima de elétrons, você é só somar. Ó. O S só cabe 2 elétrons, então, por isso aqui vai ser 2. A segunda camada, que é S e P, então eu somei, ó, 6 com mais 2, 8. Tá aqui. A terceira camada, ó, 10, 16, 18. Tá aqui. Então, ou seja, para saber a capacidade máxima, né, que cada camada vai apresentar de elétrons, você vai somar, nós somaremos aqui a capacidade máxima de cada subnível. Entendeu? Pô, da camada O, ela cabe quantos elétrons? Então, no máximo, é só somar. Ó. F não é 14, o D não é 10, o P não é 6 e o S é 2. Então, somando, 14 com mais 10, 24, 24 com mais 6, 30, 30 com mais 2, 32. É somando a capacidade máxima de cada subnível que você terá o valor máximo por camadas. Feito isso, pessoal, fiz toda a estruturazinha aí, ó, S, P, D e F. Aí é onde vem agora a sequência de distribuição eletrônica. A sequência, quem vai dar para mim, são essas setazinhas laranjas que vocês estão vendo aí, ó, nas diagonais, que estão justamente tracejando, né, os subníveis. Ou seja, a primeira setazinha, ela faz isso, ó. Pega aqui, não é? Ou seja, um S. Então, o primeiro elétron que a gente, sempre que for fazer a distribuição eletrônica, sempre a gente começa
com um S. Depois aí volta, desce, descendo, vai pegar quem agora? 2S. Entendeu? Volta para aqui, ó, voltando sempre pro finalzinho. Depois de 2S vem quem? 2P6, 3S. Né? Sempre seguindo, ó, as diagonais, as setazinhas na diagonal. Depois volta aqui para trás, pá, desce de seta abaixo, 3P6, 4S2, né? Volta aqui para trás, desce, ó, 3D, 4P, 5S. Volta, desce, 4D, 5P, 6S. Né? Depois volta, desce, ó, 4F, 5D, 6P, 7S. Volta e desce 4F, 6D e 7P. Ou seja, essas setazinhas aqui, elas vão dar pra gente, né, o sentido que nós vamos preenchendo aí a chamada distribuição eletrônica. Né? Cristóvão, não entendi foi nada dessa questão. Entendeu não? Vamos para um exemplozinho aqui para nós fecharmos a aula de hoje e vocês fazerem as atividadezinhas, tá certo? Pessoal, por exemplo, aqui nós temos o exemplozinho, né, onde diz dê a configuração eletrônica nos subníveis e níveis de energia dos átomos a seguir, certo? Então, o átomo aqui em questão, a gente colocou aqui, ó, cálcio. Cálcio, a massa dele, como nós vimos aí em exemplos anteriores, a massa é 40, o número atômico é 20. Então, pessoal, para a gente fazer a distribuição eletrônica, como eu falei aqui a vocês anteriormente, nós vamos utilizar o diagrama de Pauling que está aqui à minha direita. Coloquei, ó, de K a Q, lembrando que a K é a primeira camada, está perto do núcleo, e o Q vai ser a última camada, tá? Coloquei aqui, como eu falei aqui a você aí no slide anterior, tá aqui o subnível S, os P, né, começando de 2 até o Q, o D que começa de M e vai até o P só, e o F que é só a quarta e a quinta, certo? Então, uma coisa que a gente fala para vocês, chama atenção. Quando for fazer a distribuição eletrônica, pessoal, o número de cima, ou seja, a massa, não terá importância. O importante mesmo aí pra gente, na distribuição eletrônica, é os elétrons, certo? E aqui quem vai determinar os elétrons é justamente quem? O número atômico, tá? Então, vem de jeito, pode vir. Tem questões aí que vocês vão ver nas atividades que vem somente o símbolo e o número atômico, somente, tá? Mas se vir a massa, é por notações, né? Porque, né, símbolo, massa em cima, número atômico embaixo, mas o que vocês vão fazer é a distribuição eletrônica do número atômico. Então, nesse caso, quem vai determinar aqui é o de baixo, que é o número de prótons, tá? Que equivale a elétrons, né? Tanto que o assunto é distribuição eletrônica, elétrons. Então, pessoal, vou pegar aqui esse 20 e vou distribuir na sequência que eu acabei de citar para vocês, ó. O primeiro elétron é colocado aqui em cima, ó, um S. Aí você vem, o S no máximo cabe quantos elétrons? 2. Então está aqui, ó, um S2, certo? Depois do S vem quem, Cristóvão? Aí eu volto a seta, 2S. O 2S, ele cabe quantos elétrons? 2 também. Então está aqui, ó, 2S2. Tá vendo? Volto para aqui agora, apareceu quem? 2P. Tá aqui, ó, 2P. Aí o P, no máximo, cabe quantos elétrons, galera? Viu agora há pouco, o P cabe no máximo o quê? 6 elétrons. Então está aqui, ó, 2P6. Depois do 2P6, descendo, apareceu quem agora aqui pra gente? Apareceu 3S. Então, se aparece o 3S, o S vai ser sempre o quê? 2.
Depois do 3s2, aí agora, voltando aqui na setazinha, apareceu quem, galerinha? 3p. Aí o P no máximo é quantos? Quantos elétrons no P? 6. Então 3p6. Então vai fazendo até quando? Até, pessoal, quando você somar aqui, ó, lá na parte de cima, tem que dar 20. Porque é o equivalente ao que está aqui embaixo. Então somei, ó. 2 com mais 2 aqui. 4. 4 com mais 6. 10. 10 com mais 2. 12. 12 com mais 6. 18. Então até aqui, ó, no 3p6 foram colocados exatamente 18 elétrons. Quando eu sair aqui, ó, depois do 3p6, descendo, apareceu 4s. Aí nesse 4s, eu vou colocar apenas um 2, né, que o s vale 2 mesmo. E eu vou colocar esse 2 aqui, que é para justamente fechar a casa dos 20. 2, 4, 10, 12, 18. 18 com mais 2 aqui, 20. E é justamente o valor que nós temos aqui na parte de baixo. Isso, galera, é distribuição nos subníveis. Quando você for fazer a distribuição nos níveis, né, que são as camadas, aí você deve observar os valores que a gente tem aqui na frente. Olha só. Esse número 1 que eu tenho aqui representa a primeira camada, que é a camada quem? A camada K. Aí nós vamos observar quantos elétrons eu tenho aí na camada K. Aqui em cima só tem, ó, 2. Então aqui ficou K igual a 2. Ou seja, o cálcio ele vai ter apenas 2 elétrons na primeira camada, tá? Aí, agora eu vou procurar a segunda. Ó, eu tenho 2 aqui na frente, tenho 2 aqui na frente. Então, esse 2 aqui e 2 aqui representa para mim a segunda camada, que é a camada L, né? Camada L. Aí eu vou somar os valores que estão lá na parte de cima, certo? Então, aqui eu somei, ó. 6 com mais 2 vai dar 8. Então o cálcio ele vai ter 8 elétrons aí na última camada, certo? Agora eu vou procurar a terceira camada, ó. 3 aqui e 3 aqui representa para mim a terceira camada, que é a camada M. Ó, a terceira camada é a camada M. Eu vou somar também os elétrons que estão na parte de cima. Eu tenho 6 aqui com mais 2 aqui, ó, vai dar 8. Então aqui, ó, na terceira camada, que é a camada M, eu vou ter o quê? 8 elétrons, ok? E aqui eu ainda tenho esse número 4, que representa para mim a quarta camada, que é a camada N, certo? Que nela eu vou colocar o quê? Aqui só tem 2 elétrons. Então essa, pessoal, seria para a gente aqui a distribuição nos subníveis e nos níveis de energia para o elemento cálcio, certo? Lembre-se, para fazer essa configuração eletrônica a gente vai fazendo aqui, ó, de acordo com o diagrama de Pauling. Outra coisa também para a gente fechar aqui esse exemplozinho da letra A é que todas as vezes, pessoal, que você for fazer a distribuição eletrônica, quando você faz a distribuição eletrônica, a última camada, a última camada que aparece lá na questão, ela tem um nomezinho especial. Ela é chamada de camada de valência. Então, a camada de valência é justamente quem é a última camada que você terá quando você tiver aí, né, a distribuição eletrônica. Certo? Primeiro exemplo, entendido? Espero que sim. Se não entender, vamos para a letra B. Pronto. Letra B, já temos um valorzinho maior. Fica mais gostoso, né? Aqui, né? Nós temos aqui o Br, que é o bromo, né? O bromo. O número atômico dele, 35, e a massa, 80.
Então, só aquele lembretezinho, pessoal, que o que nós vamos fazer é distribuir 35 elétrons. Como é que eu faço isso? Vou aqui e vou observar o nosso diagrama de Pauling. Eu sempre começo da parte de cima. Aqui em cima eu tenho quem? Um S, né? Então, um S, eu vou colocar o quê? 2. Está aqui, um S2. Depois do S2, volta, desce, apareceu quem? 2S. Se apareceu 2S, eu vou colocar o quê? Isso, 2S2. Não posso colocar mais. Então eu posso colocar um S1 e depois... Não, se você colocar... você sempre vai colocando o valor máximo, né? O valor mínimo só caso quando no finalzinho faltar, né? Mas é só o mínimo, é o máximo sempre. Depois do 2S, eu volto na seta lá para trás e desço para 2P. Se apareceu 2P, eu coloco quanto? 6. 2P6. Tá aqui, ó. Depois do 2P6, descendo, apareceu quem? 3S. Aí tá aqui, ó. Mais uma vez, 3S2. Né? Depois do 3S2, volta, desce aqui, apareceu quem agora, galera? 3P. Se apareceu o 3P, tá aqui o 3P, eu vou colocar o quê? 6, né? 3P6, de vermelho, isso. 3P6, tá aqui, né? Depois do 3P6, descendo, vem quem? 4S. Apareceu 4S, vou colocar aqui o quê? 4S2. Então, eu sei, galerinha, que até aqui já foram colocados quantos elétrons? 20. Que até aqui, ó, isso é a mesma coisa que isso. Só que para o átomo do bromo, ou seja, do Br, eu tenho que colocar quantos elétrons? 35. Então, depois do 4S2, descendo, aí não tem mais ninguém. Aí vou voltar, subir lá em cima do tubo água, desço, ó, pá, aqui agora apareceu quem, pessoal? 3D. Então, no 3D eu vou colocar o que? 10. Então, até em 3D 10, já foram colocados aí exatamente o que? 30, né? 30 elétrons. Só que de acordo com o meu número atômico aqui, eu devo colocar quantos? 35. Então, se já tem 30, volta aqui para a setinha para ver o que é que acontece agora. Ó. Depois de 3D, descendo, apareceu quem? 4P. O 4P, né? Ele posso colocar no máximo 6 elétrons. Só tem um problema. Se eu chegar aqui no finalzinho e colocar 4P6, vai ficar o quê? Vai ficar 36. E o bromo é apenas 35. Então o que acontece? Eu vou chegar aqui em 4P, ao invés de colocar 4P6, eu vou colocar só o tanto que falta. No caso, eu vou colocar o quê? 4P5. Entendeu, pessoal? Por que 5? Porque o somatório aqui em cima, né? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 20 com 10, 30, 30 com mais 5, 35. Então tem que dar exatamente 35, ok? Entendido aí? Aí feito isso, ó, a distribuição nos subníveis, que estão aqui tudo, eu coloquei aqui para você ter uma ideia melhor do que veio cada um, né? Ó, rodada azul tá aqui, entendeu? Nós vamos observar agora as camadas. Aí para fazer as camadas, nós vamos agrupar os números que nós temos aqui, ó. Veja, número 1 representa a primeira camada, que é a camada K. Olhando aqui para cima, eu tenho 2 elétrons nela. Então, quer ficar K igual a 2, né? Aí eu tenho 2 aqui e 2 aqui. É para a gente a segunda camada
que é a camada L. Vou somar, ó, 6 com mais 2 vai dar 8, né? 8. Aqui agora, ó, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui na frente representa a camada M, né? Que eu vou somar 10 com mais 6 aqui, ó, 16. 16 com mais 2, 18 na camada M, que é a terceira camada. E também eu tenho aqui agora, ó, 4S2, 4P5. Esse número 4 representa para a gente aqui a quarta camada, né? A quarta camada, que no caso é a camada N. E aqui eu vou ter 5 com mais 2 aqui, ó, 7. 7 elétrons. Aí, pessoal, nesse caso agora, lembrando a vocês que aqui nós temos a última camada. A última camada sempre tem nome especial, é chamada camada de valência, né? É a camada de valência, a camada mais externa, é a mais energética aí do átomo, né? A camada de valência sempre é aquela que tem a maior energia do átomo, ok? Beleza? E para nós finalizarmos aqui, pessoal, vamos ser mais rápido agora para vocês verem que como tudo é uma sequência só, olha só. Quando eu chegar, o molibdênio é o próximo átomo agora, molibdênio MO. O molibdênio, ele vai apresentar para a gente número atômico igual a 42. Então agora eu vou ter que fazer a distribuição eletrônica de 42. Então, por exemplo, se você já fez aqui a 35, né, a bromo, então fica tipo um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Eu posso, se tivesse como mexer, eu fazia assim, ó, selecionava tudo isso daqui, ó, até aqui, pá, né? Ctrl+C e aqui embaixo, ó, pá, Ctrl+V. Só que quando eu chegasse aqui na parte de cima, né, que aqui é um 5, aqui eu já iria colocar 6, porque vai passar, né? Então até aqui, ó, fazendo a mesma coisa, pegando esse daqui, fazendo Ctrl+C aqui e tal, né? Até aqui embaixo também, tal, né? Nós estamos tudo num canto só, tudo uma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V. Então até aqui já foi distribuído o quê? 36. Aqui tá faltando, aqui é para 42. Então quando eu voltasse lá no meu elementozinho ali, ó, aqui eu parei em 4P, não foi? Depois de 4P, para continuar a sequência, depois de 4P, nós teríamos quem, ó? 5S, né? 5S. Aí o S, no máximo eu vou colocar o quê? 2. Está aqui, ó, 5S2. Não deu ainda. Depois do 5S2, eu volto aqui para trás e desço de ladeira abaixo. Apareceu quem? 4D. Esse 4D, pessoal, nós sabemos que o D, ele cabe 10 elétrons. Veja que por isso que é importante nós observarmos o diagrama de Pauli, porque se você for colocar a sequência na doidice, vai dar errado. Ó, aqui eu tenho, ó, 3P6, aí vem, ó, 4S2 e depois 3D10. Por quê? Porque quem vai ditar para mim é o diagrama de Pauli. Tá entendendo? Ó, veio aqui, ó, 3D, 4P, 5S. Depois do 5S vem quem? 4D. Ok? Aí nesse caso, pessoal, até aqui eu tenho 38. Né? Somando, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, com mais 2, 38. Para 42, está faltando apenas o quê? 4 elétrons. Então aqui, ó, 4D, eu não vou colocar 4D10, eu vou colocar o quê? 4D4, isso. 4D4, que é para finalizar os 42. Isso fazendo aqui a diagrama de quem? O diagrama, né, nos subníveis. Para fazermos a configuração eletrônica nos níveis de energia, a gente observa agora o que, pessoal? Minhas camadinhas.
Número 1 é a camada K, que nela eu vou ter o quê? 2 elétrons, que é esse aqui de cima. Depois, pessoal, eu tenho quem? 2 aqui, 2 aqui, representam a segunda camada, que é a camada L. Eu vou somar 6 com mais 2 vai dar 8. 8 elétrons, não é isso? Aqui agora, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui, certo? Representa pra gente a terceira camada. Vou somar aqui em cima, 10, com mais 6 vai dar 16, 16 com mais 2 vai dar 18, né? A terceira camada. Eu venho aqui agora, 4S2, 4P6, 4D10. Representam a quarta camada, que é a camada N. Aí eu somo, 4 com mais 6 vai dar 10, 10 com mais 2 vai dar 12. E finalizando aqui, com a quinta, esse número 5, que representa a quinta camada, que é a camada O, né? Que no caso aqui só está com 2 elétrons, né? E essa camada, pessoal, não esqueça disso, que sempre no finalzinho que você tem camada de valência. A camada de valência, só lembrando, é a camada mais externa, né, da configuração eletrônica, sempre é a última, e ela vai ser a que vai ter mais energia, certo? Ok, pessoal, então é isso aí. Isso aqui é a parte de configuração ou distribuição eletrônica, certo? Que é um assuntozinho bastante comentado, muito questões do Enem aí, certo? Que vocês vão também aprender, né, nessa videoaula. Lembrando que após assistir a videoaula, pessoal, corra lá e faça a atividadezinha, né, certo? Para que nós possamos ficar todo mundo aí ok nesse período, tá bom? Então, forte abraço aí a todos vocês e muito obrigado pela atenção.